Vamos ver aqui a primeira questão. No Mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros com um tempo de 3,58 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado a medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos nos mesmos 1.500 metros. Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou aproximadamente em quanto? Então, a gente primeiro tem que ver aqui a velocidade, né? A velocidade média em 2006 vai ser o quê? 1.500 dividido por 3,65 minutos. Isso aqui vai dar 410,96 metros por minuto. Já em 2007, ele tem como velocidade 1.500 metros dividido por 3,58 minutos, que vai dar 418,99 metros por minuto. Para eu saber a porcentagem, o que eu faço? Eu divido a velocidade, né, de 418,99 por 410,96. Essa conta dá aproximadamente questão. Questão 9. Questão 9 fala assim: com o objetivo de massa em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou na potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que o quê? Letra A, forneceu a maior quantidade de energia às amostras. Letra B, cedeu energia à amostra de maior massa e mais tempo. Letra C, forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. D, cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Letra E, forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Então, a resposta correta é a letra C. É aquele que forneceu maior quantidade de energia em menos tempo, tá? Porque a eficiência do forno é medida pela capacidade de fornecer energia num curto período de tempo, né? A potência é dada como a taxa de transferência de energia, tá bom? Questão 10. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor, hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Não. Por quê? Porque calor é energia térmica em trânsito, ou seja, é a quantidade de energia que é transferida de um corpo para o outro, tá? Então, aqui no caso seria a letra C. Não, pois calor é energia térmica em trânsito, tá? A gente pode falar que a sensação térmica é maior, menor, mas o calor em si, a palavra calor não está fisicamente correta, né? Adequada, usada no local adequado que ela deveria estar. Agora vamos ver a questão 11. Na questão 11, nós temos assim: em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte maneira: colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente foi queimada uma determinada massa do alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou a quantidade de calor
que cada grama de alimento libera. Para a realização desse teste, qual foi o aparelho de medida que foi essencial para esse cálculo? Né? Aí ele tem cronômetro, dinamômetro, termômetro, radiômetro ou potenciômetro. A resposta correta aí seria o termômetro. Porque o termômetro, ele calcula a agitação das moléculas, né? A medida de variação da temperatura da água pela agitação das moléculas. Tá? Então, letra C. Termômetro. Agora a questão 12. Fala assim: a água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre elas destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso seria igual a 540 calorias por grama. Então, como a gente viu, né, o calor latente é aquele da mudança de estado físico. Ele pergunta: a propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de quê? Letra A, servir de doador de elétrons no processo de fotossíntese. Letra B, funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. Letra C, agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais. Letra D, transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. Ou letra E, funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos. Aqui o correto é a letra B, funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. Por quê? Quando nós temos um valor alto, né, para calor latente de vaporização, isso ajuda a regular a temperatura dos organismos. E a evaporação da água ajuda a dissipar o calor excessivo. Tá? Então, vamos para a questão 13. Em grandes metrópoles, devido à mudança na superfície terrestre, asfalto e concreto em excesso, por exemplo, formam-se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Isso explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 centígrados de diferença em relação ao seu entorno. As revistas físicas, tanto As características físicas, tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação, são a base para a compreensão da resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais, temperatura, unidade de pressão, uma quadra terá melhor conforto térmico se o que acontecer? Então, para a gente responder, né, a gente tem que lembrar o quê? Que a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para fazer a variação da temperatura de um corpo. E aí, o material que tem alta capacidade térmica pode absorver mais calor, não é isso? Sem variar muito a temperatura. Então, a resposta correta aqui seria a letra C. Pavimentada com um material de alta capacidade térmica, que ele aguenta absorver mais, né? Porque quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida, né, por ela ao receber determinada quantidade de calor. Ok? Agora vamos ver a questão 14. Na questão 14, fala assim: Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere uma determinada região cuja insolação, ou seja, a potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado.
Então vamos sublinhar isso aqui. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cana e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts metro quadrado de radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, né? E aqui ele diz que 1 metro cúbico é equivalente a 1 tonelada, 1000 quilos, de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora está entre o quê? Então, primeira coisa aqui que a gente tem que lembrar é que eu vou trabalhar com quantidade de calor, variação de temperatura e calor sensível, que macete, né? Q igual a mc delta T. E aí nós temos a massa da água é 1000, porque eu tô falando em 1000 quilos, né? Vezes 4.200 vezes a variação. Por que 4.200? Porque aí é o equivalente ao calor específico igual a 1, né? Só que em joules. 4.200 joules. Vezes temperatura final menos a inicial. Vai ficar 1000 vezes 4.200 vezes 80. E aí, fazendo essa conta, nós chegamos em 336 milhões de joules. E aí, a gente tem que a potência, né, é igual à quantidade de watts dividida pela área do refletor. E aí, fazendo essa divisão, a gente chega num valor entre 105 a 125 metros, né? E aí, quem é essa área? Essa área refletida é a quantidade de calor dividida pela potência solar incidente em função do tempo. Ok? É isso.